Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, amanhã 3 de março, se você consultar a história, 3 de março só aconteceram desgraça, né? A coisa boa, nascimento do Grambel, aniversário do Zico, e se está errado aqui a pesquisa, né? E aniversário da Kelly Key, coisa boa. Amanhã se marcou uma paralisação na educação. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. No dia antes de 94, a educação estava reprovando muitos alunos, porque aluno desinteressados, essas coisas assim, e isso o governo, o governo em 96, o governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, criou uma tal de aprovação automática, para que nós professores, passemos os alunos, vai empurrando com a barriga, sem que ele saiba nada. Ele não precisa saber para passar. E isso começou a prejudicar o ambiente para o professor. O professor começou a sentir mal com isso, porque o professor perdeu sua autoridade. O governador eleito, Mário Covas, em 94, do mesmo partido do Fernando Henrique, então ele teve uma ideia genial. Ele criou as categorias, começou a criar as categorias. Ele começou a pensar nas categorias, a separar os professores. Se ele cria por categoria, professor é um professor que é melhor que outro, tem uma condição melhor. Gente, tem professor que não tem assistência médica. Enquanto o professor vai lá para o Pré-Oeste ou para o IANSP, que é o Hospital Servidor Público, outro não tem direito. E aí vai. Porque eles sabem que os professores, eles são pessoas desunidas, de natureza. Você quer um exemplo? Se acontece uma coisa com um professor, uma injustiça com um professor na sua unidade escolar, o outro professor, ele fica calado, ele não fala nada, ele não reivindica, ele não fala, oh, gente, isso aí não está certo. Isso se acontecer internamente. Sabe, o professor passar por uma acusação falsa, o professor, alguma coisa acontecer com aquele professor, ou até mesmo um erro mesmo desse professor, ou ele cometeu um equívoco, os outros começam a condená-lo. É assim que é o ambiente do professorado. Tem dia que a gente chega na sala dos professores, dá um bom dia, ninguém responde. Então o governador Mário Covas, ele percebeu isso e começou a criar as categorias. Categoria isso, categoria aquilo outro. Aqui tem categorias em 2007. Categoria docente, estável. Professores que tenham aulas atribuídas. Categoria S, que sou eu. Com vínculo após. Categoria L, não sei o que. E aí vai. E categoria O, é um professor, categoria O, ele começa a trabalhar em fevereiro e ele para em meados do dia 15 de dezembro, ele não ganha o feriado, não ganha o Natal, não ganha nada. Aí eu pergunto para você, aonde que a POSP estava? Aonde ela estava? Gente, eu tenho 20 anos de carreira como professor. E aonde que a POSP estava? Me responda. O professor amanhã vai parar.
vai parar. Eu acho justo o professor reivindicar. Eu acho justo, é justíssimo. Temos que reivindicar mesmo. Eu acho que a educação ela tem que ser fechada para o balanço. O professor tem que fechar as escolas para balanço. Ele tem que fechar. Mas ele não pode fechar com uma coleira no pescoço. Ele não pode fechar. Ele não pode andar com uma coleira no pescoço. Ele tem que olhar para frente. Presta atenção. Uma vez eu trabalhava numa empresa como encarregado de manutenção. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu dava aula. O sindicato dessa empresa, o sindicato da nossa categoria, ia na empresa uma vez por ano, combinava como é que ia ser a paralisação da semana seguinte, com a direção, com a presidência e tudo bem. Aí a empresa atrasava todos os direitos, atrasava a cesta básica, vale transporte, atrasava tudo, para incentivar o funcionário a correr, a fazer manifesto. Tudo combinado com o sindicato. No dia da paralisação em frente, o sindicato colocava um carro de som e fazia suspenda a mão, quem concorda, não sei o que, toda aquela putaria que o sindicato gosta de fazer. Aí o sindicalista entrava lá na diretoria e começava a conversar e tal, não conversar nada. Eu tive acesso a isso porque eu fui encarregado. Então eu tive acesso a essas informações. Porque o peãozinho que trabalhava para mim, ele não tinha acesso. Pode liberar agora. Por quê? Daí a pouco o sindicalista voltava e ele falava, olha, a empresa liberou o ticket, liberou isso, liberou aquilo. Vamos voltar a trabalhar. Era tudo combinado. O sindicato ficava como força. Agora, vamos pensar no sindicato que está te apoiando. Aonde que estava a POSP? Aonde que a POSP estava nessa época? Aonde que ela estava? Quando aconteceu toda essa desgraça da educação, que vem desde aquele governador Mário Covas, foi o pior governador para a educação. Que nem o capeta merece ter esse governador lá. Nem o capeta. E o Alckmin? Quantos anos o Alckmin? Quantas vezes... E agora as imagens de um grande tumulto em São Paulo. Professores em greve e policiais militares entraram em confronto em uma das principais avenidas da cidade. Empurra, empurra. Gritaria. Corre, corre. Esse professor tem o cabelo puxado. Quantas vezes professores apanharam na Paulista por causa do Alckmin? E agora nós temos o Dória. Eu não votei no Dória. O Dória não é uma pessoa que é de confiança. Porque ele deixou a prefeitura na mão de um estranho, parente de Mário Covas, lá, sei lá quem é aquele cara, eu não conhecia. E garantiu que não ia largar a prefeitura, deu a palavra. Então ele é um sem palavra, ele é um homem sem palavra. Eu sou pobre, mas a minha palavra é minha riqueza. Meu pai me ensinou isso. E agora ele quer ser presidente. E ele garantiu que não ia largar o Estado. Já vai entregar o Estado na mão de qualquer um que a gente não elegeu para governar, para se candidatar a presidente. É um cara que não é de confiança. Não é o candidato que eu votaria, porque ele não tem palavra. Não tem palavra. E eu digo para ele, Dória, você não tem palavra. Tá bom? Cumpra a tua palavra, pelo menos isso. Me inspira confiança. Tá bom? Agora, sindicato. Coloca algumas reivindicações aqui para paralisação. Reforma da Previdência de Dória. A PEC, minhas vistas não estou conseguindo ler porque a luz do celular pegou nos meus olhos e está brilhando aqui.
está o nome das PLs, depois está dizendo aqui mais trabalho, mais contribuição previdenciária, menor valor das aposentadorias, mais trabalho para os professores, e vai falando. Vale a pena ler. Eu concordo com estas posições aqui, professores. Eu concordo com essas posições, concordo com essas reivindicações. Eu só não concordo, eu só fico meio com o pé atrás, porque a POSP, toda vez que tem que fazer alguma coisa para a promoção política de alguém, ela faz isso. Vamos conversar o seguinte. Os deputados estaduais, lá na Alesp, estão lá para isso. Você votou em quem? Para deputado estadual. Conversa com ele. Ok. Agora eu pergunto para você. Quem é a presidente ou o presidente da POSP? Quem é? É uma deputada. Ela é uma deputada. Por quê? Por quê? Ela lá dentro, ela não faz toda aquela... Com todos aqueles deputados, ela já não faz um projeto, ela já não corre atrás, precisa de dar apoio para ela. Que apoio que ela precisa, dona Bebel? Por que ela precisa do nosso apoio? Ela não é deputada? Se ela é a presidente da POS, por que ela não pode resolver? Se ela não pode correr atrás do professor Carlos Janazzi, outros, e criar um grupo e lutar. O que ela está fazendo? Ela já não é a presidente do sindicato. Ela não foi eleita pelos trouxas dos professores para serem deputada. E eu vou dizer uma coisa, o pior, ela é do PT. Então já não tenho confiança nela por ela ser do PT. Eu já não tenho confiança nela. Então, meus queridos professores, aqui quem está falando é um cidadão. Se você não concorda comigo, se alguém não concorda comigo, tudo bem, eu te respeito e te amo do mesmo jeito. Mas eu tenho 20 anos de experiência na educação. São 20 anos. A educação precisa ser fechada para o balanço. O professor tem que criar grupos no WhatsApp, criar grupos e falar, nós vamos parar por conta própria, não vamos depender de uma coleira da Bebel, da POS, porque a POS nunca fez nada. Deixou a educação chegar nesse ponto que a POS fez até hoje. Sindicato não faz nada. Sindicato apenas corre, o sindicato apenas promove os seus políticozinhos lá, os seus agentes, sei lá como é que chama aquelas coisas lá. Tá entendendo? Sindicato é o mesmo que merda. Nunca vai fazer nada por você. Então, professor, quer parar amanhã? Vamos parar. A gente para. Mas tira a coleira da Bebel, tira a coleira da POS, tira a coleira lá dos deputados lá, vai lá, chama teu deputado que você votou. O que você está fazendo? Agora ela fica tirando o corpo fora e jogando você na frente aí. Tá bom? É isso que eu tenho a dizer.